A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 3 até o verso 8. Amém? Vamos devagarzinho, né? Trazer uma palavra de segurança na fé que foi revelada pelo Espírito Santo neste tempo. Nos diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1 e no verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa convocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados. Não somos dignos, Pai, de entrar véu adentro, a não ser através do sangue de Jesus Cristo, o nosso sumo pastor. Que o Senhor ajude o irmão, a irmã nesta hora, que nós possamos levar a nossa alma, Pai, a tua presença e o Senhor entrar no nosso coração e nós estarmos além do véu e nos sermos alimentados do maná da panela dourada. E ali, Senhor, o Senhor fez uma promessa: aquele que comer maná escondido é entrar além do véu e estar fora do mundo, do sistema, Senhor, da política, da religião, das trevas, do pecado, que tão de perto nos rodeia. Ajuda-nos, ó Pai, que nós possamos sairmos daqui, Senhor, selados com a fé do arrebatamento, ó Senhor, selados com Efésios 4:30, confirmando, Senhor, pelo Senhor esta promessa para nossos corações transformados. Nós precisamos, Pai, que o Senhor entre dentro da nossa alma e faça-nos oráculos e nos guarde e nos livre. E abençoe os irmãos também que vão ouvir, que estão participando, que haja poder, que haja fé poderosa, Senhor, na tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Digam amém, Jesus. Assentai-vos, amados. Estamos alegres, né, irmãos? Hoje nós estamos mais uma vez aqui. Cremos que Deus, Ele já tem se manifestado nas orações, nos louvores, e agora nós seremos alimentados
com a sua palavra. O profeta nos disse que Deus ouve as nossas orações e as responde. Nós louvamos a Deus e Ele se alimenta com os nossos louvores. O profeta disse que no decorrer da semana, dos dias, até o próximo culto, isso será queimado no altar de sacrifícios no céu. Conforme Isaías viu o altar, e ali ele viu que tinha brasas no altar, e esses louvores, então, a Shekinah, Deus, ele se alimenta com este incenso, né? Louvor. E quem querer estudar mais isso é como o oceano, você entra dentro e não sai mais. Muito profundo. Em contrapartida, Deus responde às nossas orações, aceita o nosso louvor, né? Por isso que é importante a pessoa cantar. E nos alimenta. Vê que é um conjunto, né? Um relacionamento. E nos alimenta com a sua palavra. Jesus disse: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque Deus é completo, pleno, quer dizer reto. Plenitude quer dizer reto, plano, plen. Mas ele é completo em 3, adorado em 5 e perfeito em 7. Mas tudo que Deus fez, o profeta diz que foi numa tricotrimia. Trino, 3 ofícios, no homem, corpo, alma e espírito, 3 mundos, o mundo antediluviano, o mundo atual e o mundo vindouro. Criou o homem natural, o homem espiritual, teofânico, corpo teofânico e o corpo glorificado. E tudo em 3. Deus é completo em 3. Por isso, a voz disse lá no monte para Jesus: este é o meu filho amado, em quem me prazo completo devem ouvir. E na Santa Ceia também é em 3, né? Que é o pão representando o corpo, o vinho representando o sangue e o lava-pés representando a nossa santidade, a nossa humildade, a nossa reverência, se dobrar na frente do nosso irmão e lavar os pés dos nossos irmãos. Até porque na Bíblia tudo é em 3. A Bíblia diz que para formar uma doutrina, uma concepção doutrinária, tem que haver 2 ou 3 passagens das Escrituras. Não dá para entrar aqui porque o tempo voa, né? Mas Abraão lavou os pés de Elohim. Abraão não lavou os pés quando viu ele na forma teofânica, na deidade, no corpo de Melquisedeque, porque ele estava no corpo espiritual. Mas quando ele se materializou, então Elohim teve um corpo humano, Abraão lavou os pés de Elohim. E teve comunhão com ele, né? E depois então, o nosso Elohim, o Senhor Jesus Cristo, veio e lavou os pés de Pedro, do homem. Deus veio, o homem lavou os pés de Deus, agora veio Deus e lavou os pés do homem. Olha, se ele fez isso, nós não vamos fazer? E agora, por representação, que nós somos representação de montar o quadro, irmão. Né? Nós lavamos os pés um dos outros, conforme a Escritura nos diz, né? Jesus disse que nós devamos lavar os pés um dos outros. Bem-aventurados sois se fizerdes estas coisas, né? Fizer. E na igreja, então, do apóstolo Paulo, lá tinha esta doutrina, né? Mas, veja bem que o profeta, ele disse: pessoas tentando personificar o ministério, alguém que não tem sido chamado para tal. Finalmente, isto vai explodir.
você tem que ser ordenado por Deus. Se a pessoa Deus chama para cantar, canta, né? Daí eu dou tudo que eu tenho, irmão. Eu dou tudo que eu tenho. Eu sou louco por Deus. Se for para fazer evangelismo comigo na rua aí, ó, eu faço na praça. Eu já fiz evangelismo em parada de ônibus. Na Boa Vista as pessoas vinham e se ajoelhavam, eu dou tudo. Mas, quando eu tinha meu carro, eu falando de cima, né? O profeta disse, você tem que ser ordenado por Deus. Isto tem que ser Deus, não algum aperto de mão, alguma história sentimental. Mas isto vem sobre a base do sangue de Cristo, que foi derramado em teu favor. E sua fé no que Deus fez por você, através de Jesus Cristo. Se não for assim, você vai explodir em algum lugar. O profeta disse, alguém irá pisar nos seus dedos, alguém irá te contrariar, alguém irá te corrigir, alguém irá te afrontar. A pessoa vai ficar irritada, irada e tal, eu não quero que nem... Não, isso aqui é uma coisa divina, de amor. Eu fico meditando o que o anjo cuidou do irmão Breno, para o irmão Breno não cometer erros. Cuidado de Deus, irmão. No meio da confusão de religião, de doutores, né? de sinais, poder sobrenatural, de cura. Veja bem, ó, não tem erro na mensagem. Se a pessoa querer encontrar, encontra também na Bíblia, né? Mas o profeta disse, isto vai explodir em algum lugar. Alguém irá pisar em seus dedos e você irá embora. Por quê? Ministério, isto é uma pressão se formando o tempo todo. E logo ela explodirá. Quem sobe no púlpito, quem prega, o que o profeta ensinou? O profeta, ele falou sobre a chamada, não só para o púlpito, chamada para fazer parte do corpo de Jesus Cristo. O profeta disse que naquela chamada daqueles 6 anjos, serafins de 6 asas, né? O irmão Breno disse que eles tinham reverência, humildade e ação. Irmãos, esta igreja aqui não é minha, esse púlpito não é meu. Veja bem, ó, nós queremos melhorar para acomodar melhor os irmãos, queremos melhorar o som, e melhorar, irmão, para servir a Deus melhor. O ministério não é meu, porque o ministério foi dado por Deus para o profeta. O anjo ministrou, deu o dom ao profeta. E o profeta então diz que foi reverência. Deus tem misericórdia de mim, que estou falando para as tuas ovelhas. Essa é a minha oração, intimamente. Senhor, me dá uma vida na altura da minha fé. Então o profeta diz que reverência, humildade e ação, com 2 asas eles tampavam o rosto. Reverência, com 2 asas tampavam os pés. Humildade, e com 2 asas então eles voavam. Ação. Esta é os pré-requisitos para uma chamada, se eles ainda tiverem os outros adjetivos. Aí o que veio? O profeta disse na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 73. Ela está ali a mensagem, não dá tempo, é um culto curtinho. O profeta disse, ó, há um ministro, quem ministra, não pode cair num desses 3 pecados, erros gravíssimos, que é interpretar. Eu vou interpretar. Não, agora eu vou fazer uma pregação aqui, porque veio o irmão fulano e tal. Não, eu não faço isso. Não faço isso. Nunca fiz. Nós não precisamos recorrer a esse recurso. Nós pregamos aquilo que Deus nos dá por inspiração. E o profeta diz, você não pode cair, ministro, num destes 3 pecados, porque veja, ó, Deus te chamou, reverência, humildade e ação. Agora Deus está avalizando a tua vida, está avalizando o teu ministério, está avalizando a tua pregação, está avalizando a tua oração. Olha a oração.
Irmãos, olha a oração, irmão, que poder que a oração tem. Chegou na segunda-feira à noite, o menino que rachou o crânio. Orei, menino, tá bom, tá em casa. Se tivesse morrido também, irmão, eu continuaria orando, tá? Porque eu creio na oração. Veja bem, reverência, humildade e ação. O profeta disse que foram os 3 ações que estavam os serafins de 6 asas. Agora o irmão Brand disse na mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 73. Ao ministro, ele não pode pecar neste requisito que é interpretar a palavra. Veja bem, a mensagem é o que ela é, irmão. Não tem confusão no nosso ministério, sabe por quê? Porque não tem interpretação. O irmão Brana disse, amém, é o dom maior. Não existe mensagem do pastor, não existe mensagem do evangelista, não existe mensagem do mestre, é tirada sobre a base da revelação na pirâmide. Todos nós recorremos ao profeta. O profeta disse, não interprete, não desloque e não aplique mal. A mesma mensagem que eu estou lendo aqui, se o evangelista for pregar, ele prega na linha do dom dele. O mestre no dom dele, o pastor no dom dele, o apóstolo no dom dele. E se ele cair num desses 3 pecados, então, o profeta diz que Deus não vai avalizar o que ele falar. Então, devamos ter muito cuidado, porque há muitas pessoas sendo abençoadas através desse ministério, irmãos. Ministério abençoador, salvador. Mas o profeta disse, você só pode servir a Deus assim. Você pode servir a Deus e se você crer nos servos que Deus tem enviado para você, para servir a Deus na terra, com os servos de Deus que foram enviados à terra através da inspiração divina. Eles interpretam a palavra para você. O profeta perguntou, você crê nisso? Você aceita isto? Somos seus embaixadores. Somos embaixadores de Cristo. O pai do Timóteo, ele era grego. E grego, se a pessoa estudar um pouquinho da ortodoxia, ela sabe que ele não tinha o sinal. A mãe era judia. A avó era judia, Lloyd, Eunice. Mas o pai dele era grego. Olha a confusão que tinha. Estão entendendo? O grego não podia. Mas Deus chamou um grego aqui, né? Filho de grego. Né? Pela linhagem ortodoxa tinha que vir, pela circuncisão. Olha o que Deus fez com Timóteo. E o apóstolo Paulo estava falando aqui para ele, né? E ele disse, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou seu prisioneiro. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o seu poder. Amém? Mas, se você recorrer aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele fala, e no verso 8, lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. As pessoas têm pouca informação de quem era o apóstolo Paulo. E vejam, o apóstolo Paulo, ele tinha um homem que andava com ele, que foi Lucas. Lucas ouviu e viu Jesus. Ele pôs em ordem o livro de Atos e o livro de Lucas. Não era fraco não, irmão. Mas o profeta disse, é porque esse povo não lê a palavra, eles não oram, e deste modo Deus é soberano, Deus está fazendo a sua obra. Deus enviou o seu profeta para ser um sinal para a era. Esse foi o último sinal, irmão. Sinal. Esse foi o sinal. As pessoas não leem, elas não têm vontade de ler a Bíblia. Jesus disse em Mateus 24:15, bem-aventurados os que
leem. Quem lê, atenda. Ou, aliás, entenda. As pessoas não oram. Se eu for fazer, vocês poderiam perguntar, seu pastor, conta alguma experiência do ministério pastor. Eu dizia assim, ó, o Espírito Santo, ele tem feito, sabe o que de mim, da irmã Sani? Levado nós para a oração. O irmão Brana disse que a oração muda tudo. Veja bem, ó, Isaías foi enviado para a casa de um homem. Como é que era o nome daquele rei? Ezequias. Quando chegou lá o rei estava todo atrapalhado. Isaías foi lá e decretou a morte dele. O rei dobrou, aliás, virou para o lado e orou a Deus e se arrependeu. Ei, Deus deu, vou perguntar, qual foi o sinal na natureza que Deus deu? Alguém sabe? Deus deu um sinal na natureza e deu mais 15 anos para ele. Deus parou o sol por 40 minutos, irmãos. Está lá no livro de Reis, está lá no livro de Isaías. No capítulo 32 do livro de Isaías, e está registrado no livro de Reis, e a NASA descobriu que faltava 40 minutos e também o tempo do Josué lá que parou. É gostoso de ouvir isso, mas você tem que tirar um tempo para descobrir onde é que está. A pérola é num lugar profundo, irmão, e a água calma. Lá no meio das pedras, você tem que ir lá, dentro da palavra, e buscar estas coisas. Então, profetas, porque elas estão muito ocupadas com outras coisas a fazer, elas não podem tirar um tempo para orar. Estamos vivendo numa era tediosa. O profeta escreveu, está escrito aqui, tediosa. E a Bíblia é um livro tedioso para eles. Eles não têm suficientemente ação para estes dias modernos ou para qualquer dia. Mas o nosso amado profeta, ele disse o seguinte, ó, irmãos, deixe que isto penetre na tua alma, lá no fundo. Deus chamou você, Deus separou você das coisas do mundo e do poder, e lhe deu o poder glorioso de Deus, o tem santificado das coisas do mundo. Eu não quero, irmão. Quem quer ir em pecado, irmão? Domingo de manhã, eu vim aqui na consagração, e quando eu saí daqui, irmão, encontrei uma mulher toda suja, toda suja. Ser humano numa condição dessa, a imagem de Deus. Eu cheguei em casa, eu comi, até almocei pouco. Encontrei a mulher toda suja. O corpo dela assim, ó, ela tinha se sujado, não tinha ido no banheiro, estava de pijama na rua, mulher doente, ali perto da Dimol. Podia ser eu, aquela mulher. Podia ser você. O profeta disse, Deus, você deveria ser a pessoa mais feliz que há no mundo. Havia milhões que fariam isso se pudessem. E eu tenho que ser mais grato a Deus. Gratidão. O profeta diz, porém elas não podem. Você pode, irmão. Deus é maravilhoso. O tempo encerrou, nós temos que parar. Ó, havia milhões que fariam isso se elas pudessem, porém elas não podem. Isto não é para elas. Não é para eles terem isto. Isto é o dia quando a igreja é chamada para sair para fora do mundo e ser um povo diferente. Aleluia!
Quando Deus te chama, Ele te sustenta. Eu vi uma frase hoje que diz que um casal entrou num trem ali na Inglaterra com o filho. E o filho já grande, né? Grandão, moçote. Quando entrou no trem, o trem começou a se movimentar. E o menino falou: pai, que coisa gloriosa! E tudo a gente rica ali, né? Tudo gente fina, né? Gabarito. E o menino começou a gritaçar dentro do trem: pai, mãe, que coisa gloriosa! O trem começou a se movimentar. E ele começou a gritar: pai, mãe, olha as árvores, estão andando para trás. Pai, olha as nuvens, estão caminhando com o trem. E as pessoas dentro do trem começaram a olhar aquilo ali e começaram a rir. E daí teve um casal, depois de uma certa altura, que disse o seguinte: Senhor, seu filho tem problema, o senhor não leva no médico? E o pai alegre, feliz, vendo o filho entusiasmado. Veja bem, ó. A mãe segurou a palavra, o pai segurou a palavra no peito e eles: pai, olha, as pontes, o rio. O menino desse tamanho, será que quando ele viu a ponte do rio? Aí o pai enxugou as lágrimas e disse assim: Senhor, eu já levei no médico, meu filho era cego, ele saiu ontem da medicina, por isso que ele está entusiasmado. Irmão, nós devemos andar entusiasmado. Você deve andar entusiasmada. Você deve andar entusiasmada. Veja bem, ó, não foi eu. O profeta disse, ó: eu tenho pedido a este tabernáculo, simplesmente como que para ter uma reunião prolongada. Eu quero entrar nisto, eu quero que vocês, e tenho pedido a vocês, para queimar cada ponte que estiver atrás de vocês, e acertem todo o pecado que há na vida de vocês. Porque estamos entrando a isto com tudo que há em nossos corações e vidas. Devemos vir aqui com o único propósito de preparar nossas almas para a vinda do Senhor. Não com outro propósito. Se nós viermos aqui e olharmos para uma outra coisa, para um outro irmão, para uma outra questão, e se o nosso objetivo aqui não foi vir aqui orar, louvar e receber a palavra, nós erramos o alvo, pecamos. Não com outro propósito, como tenho dito algumas vezes. Eu posso ensinar ou dizer alguma coisa que possa parecer um pouco contrária, que alguém mais, da maneira que eles creem. Eu não vim para controvérsia. Nós estamos aqui para preparar as nossas almas para a vinda do Senhor. Parágrafo 11. Este tabernáculo, creio que é um dos melhores grupos de pessoas que há na terra. Vocês são o melhor grupo de pessoas que há na terra. Eu não tenho dito que é a melhor gente. Tenho dito que é um dos melhores grupos da terra que vem a este tabernáculo. Mas voltando dia a dia, reunião em reunião, tenho visto uma grande necessidade deste tabernáculo. Uma grande necessidade nele é a necessidade de um enchimento, uma consagração, de uma vida mais profunda, de caminhar mais perto de Deus. Eu tenho lhes prometido fazer isto e lhe trazer estas mensagens. Estamos felizes em lhes trazer para dentro e termos companheirismo ao redor da palavra de Deus, enquanto ensinamos e tentamos expor estas mensagens. Que Deus te abençoe, né? Esta é a palavra que deu para nós ministrar.
Solo hino. Vamos pôr de pé, irmãos. Morrobes pode chegar. Aleluia. Nós vamos adorar Ele, irmãos. É para Ele, é com Ele. Filipenses 4:13 nos diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Está vendo? Lucas 1:27 diz: tudo é possível ao que crer. Isaías 53 nos diz: o castigo que nos traz a paz, eu quero paz, está sobre o sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo no Calvário, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, livrados, guardados, escondidos na rocha. 1 Pedro 5:7 diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Depressão, pressão alta, doença, neste momento eu te conjuro agora, vamos cercar o diabo, irmãos, na frente da tua casa, na tua família, no casamento, seja lá na internet, em roupas erradas, coisa que tem que acertar, está cercado, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Toda a fúria do diabo, bate em retirada, há poder no sangue de Jesus. Nós te repreendemos, todo o poder das trevas, nesta vida, neste lar, nesta empresa, nesta família, toda seta caia por terra. Foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, Jesus Cristo, para desfazer as obras. Nesta hora, a vida de oração, a vida de jejum, a vida de palavra, uma vida vivida, para produzir fruto digno de arrependimento, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a cura, receba agora a graça, o poder, a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 3 até o verso 8. Amém? Vamos devagarzinho, né? Trazer uma palavra de segurança na fé que foi revelada pelo Espírito Santo neste tempo. Nos diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1 e no verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa convocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados. Não somos dignos, Pai, de entrar
véu adentro, a não ser através do sangue de Jesus Cristo, o nosso sumo pastor. Que o Senhor ajude o irmão, a irmã, nesta hora, que nós possamos levar a nossa alma, Pai, a Tua presença e o Senhor entrar no nosso coração e nós estarmos além do véu e nós sermos alimentados do maná da panela dourada. E ali, Senhor, o Senhor fez uma promessa: aquele que comer maná escondido é entrar além do véu e estar fora do mundo, do sistema, Senhor, da política, da religião, das trevas, do pecado que tão de perto nos rodeia. Ajuda-nos, ó Pai, que nós possamos sairmos daqui, Senhor, selados com a fé do arrebatamento, ó Senhor, selados com Efésios 4:30, confirmando, Senhor, pelo Senhor esta promessa para nossos corações transformados. Nós precisamos, Pai, que o Senhor entre dentro da nossa alma e faça-nos oráculos e nos guarde e nos livre. E abençoe os irmãos também que vão ouvir, que estão participando, que haja poder, que haja fé poderosa, Senhor, na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Digam amém, Jesus. Assentai-vos, amados. Estamos alegres, né, irmãos? Hoje nós estamos mais uma vez aqui. Cremos que Deus, Ele já tem se manifestado nas orações, nos louvores, e agora nós seremos alimentados com a sua palavra. O profeta nos disse que Deus ouve as nossas orações e as responde. Nós louvamos a Deus e Ele se alimenta com os nossos louvores. O profeta disse que no decorrer da semana, dos dias, até o próximo culto, isso será queimado no altar de sacrifícios no céu, conforme Isaías viu o altar, e ali ele viu que tinha brasas no altar, e esses louvores, então, a Shekinah, Deus, Ele se alimenta com este incenso, né? Louvor. E quem querer estudar mais isso é como o oceano, você entra dentro e não sai mais, muito profundo. Em contrapartida, Deus responde às nossas orações, aceita o nosso louvor, né? Por isso que é importante a pessoa cantar, e nos alimenta. Vê que é um conjunto, né? Um relacionamento, e nos alimenta com a sua palavra. Jesus disse: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque Deus é completo, pleno, quer dizer reto. Plenitude quer dizer reto, plano, plen. Mas Ele é completo em 3, adorado em 5 e perfeito em 7. Mas tudo que Deus fez, o profeta diz que foi numa tricotrimia. Trino, 3 ofícios, no homem, corpo, alma e espírito, 3 mundos, o mundo antediluviano, o mundo atual e o mundo vindouro. Criou o homem natural, o homem espiritual, teofânico, corpo teofânico e o corpo glorificado. E tudo em 3. Deus é completo em 3. Por isso, a voz disse lá no monte para Jesus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, completo, devem ouvir. E na Santa Ceia também é em 3, né? Que é o pão representando o corpo, o vinho representando o sangue
E o lava-pés representando a nossa santidade, a nossa humildade, a nossa reverência, se dobrar na frente do nosso irmão e lavar os pés dos nossos irmãos. Até porque na Bíblia tudo é em três. A Bíblia diz que para formar uma doutrina, uma concepção doutrinária, tem que haver 2 ou 3 passagens das Escrituras. Não dá para entrar aqui porque o tempo voa, né? Mas Abraão lavou os pés de Elohim. Abraão não lavou os pés quando viu ele na forma teofânica, na deidade, no corpo de Melquisedeque, porque ele estava no corpo espiritual. Mas quando ele se materializou, então Elohim teve um corpo humano, Abraão lavou os pés de Elohim. E teve comunhão com ele, né? E depois então, o nosso Elohim, o Senhor Jesus Cristo, veio e lavou os pés de Pedro, do homem. Deus veio, o homem lavou os pés de Deus, agora veio Deus e lavou os pés do homem. Olha, se ele fez isso, nós não vamos fazer? E agora, por representação, que nós somos representação de montar o quadro, irmão. Né? Nós lavamos os pés um dos outros, conforme a Escritura nos diz, né? Jesus disse que nós devamos lavar os pés um dos outros. Bem-aventurados sois se fizerdes estas coisas, né? Fizer. E na igreja, então, do apóstolo Paulo, lá tinha esta doutrina, né? Mas, veja bem, que o profeta, ele disse: pessoas tentando personificar o ministério, alguém que não tem sido chamado para tal. Finalmente, isto vai explodir. Você tem que ser ordenado por Deus. Se a pessoa Deus chama para cantar, canta, né? Daí eu dou tudo que eu tenho, irmão. Eu dou tudo que eu tenho. Eu sou louco por Deus. Se for para fazer evangelismo comigo na rua aí, ó, eu faço na praça. Eu já fiz evangelismo em parada de ônibus. Na Boa Vista as pessoas vinham e se ajoelhavam, eu dou tudo. Mas, quando eu tinha meu carro com o alto-falante em cima, né? O profeta disse: você tem que ser ordenado por Deus. Isto tem que ser Deus, não algum aperto de mão, alguma história sentimental, mas isto vem sobre a base do sangue de Cristo, que foi derramado em teu favor, e sua fé no que Deus fez por você, através de Jesus Cristo. Se não for assim, você vai explodir em algum lugar. O profeta disse: alguém irá pisar nos seus dedos, alguém irá te contrariar, alguém irá te corrigir, alguém irá te afrontar. A pessoa vai ficar irritada, irada e tal, eu não quero que nem... Não, isso aqui é uma coisa divina, de amor. Eu fico meditando o que o anjo cuidou do irmão Breno, para o irmão Breno não cometer erros. Cuidado de Deus, irmão. No meio da confusão de religião, de doutores, né? de sinais, poder sobrenatural, de cura. Veja bem, ó, não tem erro na mensagem. Se a pessoa querer encontrar, encontra também na Bíblia, né? Mas o profeta disse: isto vai explodir em algum lugar. Alguém irá pisar em seus dedos e você irá embora. Por quê? Ministério, isto é uma pressão se formando o tempo todo. E logo ela explodirá. Quem sobe no púlpito, quem prega, o que o profeta ensinou? O profeta, ele falou sobre a chamada, não só para o púlpito, chamada para fazer parte do corpo de Jesus Cristo. O profeta disse que naquela chamada daqueles 6 anjos, serafins de 6 asas, né? O irmão Breno disse que eles tinham reverência, humildade e ação. Irmãos, esta igreja aqui não é minha, esse púlpito não é meu,
Veja bem, ó, nós queremos melhorar para acomodar melhor os irmãos, queremos melhorar o som, e melhorar, irmão, para servir a Deus melhor. O ministério não é meu, porque o ministério foi dado por Deus para o profeta. O anjo ministrou, deu o dom ao profeta. E o profeta então diz que foi reverência. Deus tem misericórdia de mim, que estou falando para as tuas ovelhas. Essa é a minha oração, intimamente. Senhor, me dá uma vida na altura da minha fé. Então o profeta diz que reverência, humildade e ação, com 2 asas eles tampavam o rosto. Reverência, com 2 asas tampavam os pés. Humildade, e com 2 asas então eles voavam. Ação. Esta é os pré-requisitos para uma chamada, se eles ainda tiverem os outros adjetivos. Aí o que veio? O profeta disse na mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 73. Ela está ali a mensagem, não dá tempo, é um culto curtinho. O profeta disse, ó, ao ministro, quem ministra, não pode cair num desses 3 pecados, erros gravíssimos, que é interpretar. Eu vou interpretar. Não, agora eu vou fazer uma pregação aqui, porque veio o irmão fulano e tal. Não, eu não faço isso. Não faço isso. Nunca fiz. Nós não precisamos recorrer a esse recurso. Nós pregamos aquilo que Deus nos dá por inspiração. E o profeta diz, você não pode cair, ministro, num destes 3 pecados, porque veja, ó, Deus te chamou, reverência, humildade e ação. Agora Deus está avalizando a tua vida, está avalizando o teu ministério, está avalizando a tua pregação, está avalizando a tua oração. Olha a oração. Irmãos, olha a oração, irmão, que poder que a oração tem. Chegou na segunda-feira à noite, o menino que rachou o crânio. Orei, menino, tá bom, tá em casa. Se tivesse morrido também, irmão, eu continuaria orando, tá? Porque eu creio na oração. Veja bem, reverência, humildade e ação. O profeta diz que, ó, foram os 3 ações que estavam os serafins de 6 asas. Agora o irmão Brand disse na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 73. Ao ministro, ele não pode pecar neste requisito que é interpretar a palavra. Veja bem, ó, a mensagem ela é o que ela é, irmão. Não tem confusão no nosso ministério, sabe por quê? Porque não tem interpretação. O irmão Brand disse, amém, é o dom maior. Não existe mensagem do pastor, não existe mensagem do evangelista, não existe mensagem do mestre, é tirada sobre a base da revelação na pirâmide. Todos nós recorremos ao profeta. O profeta disse, não interprete, não desloque e não aplique mal. A mesma mensagem que eu estou lendo aqui, se o evangelista for pregar, ele prega na linha do dom dele. O mestre no dom dele, o pastor no dom dele, o apóstolo no dom dele. E se ele cair num desses 3 pecados, então, o profeta diz que Deus não vai avalizar o que ele falar. Então, devamos ter muito cuidado, porque há muitas pessoas sendo abençoadas através desse ministério, irmãos. Ministério abençoador, salvador. Mas, o profeta disse, ó, você só pode servir a Deus assim. Você pode servir a Deus e se você crer nos servos que Deus tem enviado para você, para servir a Deus na terra, com os servos de Deus que foram enviados à terra através da inspiração divina. Eles interpretam a palavra para você. O profeta perguntou, você crê nisso? Você aceita isto? Somos seus embaixadores. Somos embaixadores de Cristo. O pai do Timóteo, ele era grego. E grego
Se a pessoa estudar um pouquinho da ortodoxia, ela sabe que ele não tinha o sinal. A mãe era judia, a avó era judia, Lloyd, Eunice, mas o pai dele era grego. Olha a confusão que tinha. Estão entendendo? O grego não podia, mas Deus chamou um grego aqui, né? Filho de grego. Né? Pela linhagem ortodoxa tinha que vir, pela circuncisão. Olha o que Deus fez com Timóteo. E o apóstolo Paulo estava falando aqui para ele, né? E ele disse: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou seu prisioneiro. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o seu poder. Amém? Mas, se você recorrer aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele fala, e no verso 8, lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. As pessoas têm pouca informação de quem era o apóstolo Paulo. E vejam, ó, o apóstolo Paulo, ele tinha um homem que andava com ele, que foi Lucas. Lucas ouviu e viu Jesus. Ele pôs em ordem o livro de Atos e o livro de Lucas. Não era fraco não, irmão. Mas o profeta disse: é porque esse povo não lê a palavra, eles não oram, e deste modo Deus é soberano, Deus está fazendo a sua obra. Deus enviou o seu profeta para ser um sinal para a era. Esse foi o último sinal, irmão, ó. Sinal. Esse foi o sinal. As pessoas não leem, elas não têm vontade de ler a Bíblia. Jesus disse em Mateus 24:15: bem-aventurados os que leem, quem lê, atenda. Ou, aliás, entenda. As pessoas não oram. Se eu for fazer, vocês poderiam perguntar: seu pastor, conta alguma experiência do ministério pastor. Eu dizia assim, ó, o Espírito Santo, ele tem feito, sabe o que de mim, da irmã Sani? Levado nós para a oração. O irmão Brana disse que a oração muda tudo. Veja bem, ó, Isaías foi enviado para a casa de um homem. Como é que era o nome daquele rei? Ezequias. Quando chegou lá o rei estava todo atrapalhado. Isaías foi lá e decretou a morte dele. O rei dobrou, aliás, virou para o lado e orou a Deus e se arrependeu. Ei, Deus deu. Vou perguntar, qual foi o sinal na natureza que Deus deu? Alguém sabe? Deus deu um sinal na natureza e deu mais 15 anos para ele. Deus parou o sol por 40 minutos, irmãos. Está lá no livro de Reis, está lá no livro de Isaías. No capítulo 32 do livro de Isaías, e está registrado no livro de Reis, e a NASA descobriu que faltava 40 minutos e também o tempo do Josué lá que parou. É gostoso de ouvir isso, mas você tem que tirar um tempo para descobrir onde é que está. A pérola é um lugar profundo, irmão, e água calma. Lá no meio das pedras, você tem que ir lá, dentro da palavra, e buscar estas coisas. Então o profeta diz, porque elas estão muito ocupadas com outras coisas a fazer, elas não podem tirar um tempo para orar. Estamos vivendo numa era tediosa. O profeta escreveu, está escrito aqui, tediosa. E a Bíblia é um livro tedioso para eles. Eles não têm suficientemente ação para estes dias modernos ou para qualquer dia. Mas o nosso amado profeta, ele disse o seguinte, ó: irmãos, deixe que isto penetre na tua alma, lá no fundo. Deus chamou você. Deus
separou você das coisas do mundo e do poder, e lhe deu o poder glorioso de Deus, o tem santificado das coisas do mundo. Eu não quero, irmão. Quem quer ir em pecado, irmão? Domingo de manhã, eu vim aqui na consagração. E quando eu saí daqui, irmão, encontrei uma mulher toda suja. Toda suja. Ser humano numa condição dessa, a imagem de Deus. Eu cheguei em casa, eu comi, até almocei pouco. Encontrei a mulher toda suja. O corpo dela assim, ó. Ela tinha se sujado, não tinha ido no banheiro, estava de pijama na rua. Mulher doente, ali perto da Dimol. Podia ser eu, aquela mulher. Podia ser você. O profeta disse: Deus, você deveria ser a pessoa mais feliz que há no mundo. Havia milhões que fariam isso se pudessem. Eu tenho que ser mais grato a Deus. Gratidão. O profeta disse: porém elas não podem. Você pode, irmão. Deus é maravilhoso. O tempo encerrou, nós temos que parar. Havia milhões que fariam isso se elas pudessem, porém elas não podem. Isto não é para elas. Não é para eles terem isto. Isto é o dia quando a igreja é chamada para sair para fora do mundo e ser um povo diferente. Aleluia! Quando Deus te chama, Ele te sustenta. Eu vi uma frase hoje que diz que um casal entrou num trem ali na Inglaterra com um filho. E o filho já grande, né? Grandão, moçote. Quando entrou no trem, o trem começou a se movimentar. E o menino falou: pai, que coisa gloriosa! E toda a gente rica ali, né? Tudo gente fina, né? Gabarito. E o menino começou a gritaçar dentro do trem: pai, mãe, que coisa gloriosa! O trem começou a se movimentar. E ele começou a gritar: pai, mãe, olha as árvores, estão andando para trás. Pai, olha as nuvens, estão caminhando com o trem. E as pessoas dentro do trem começaram a olhar aquilo ali e começaram a rir. E daí teve um casal, depois de uma certa altura, que disse o seguinte: Senhor, seu filho tem problema, o senhor não leva no médico? E o pai alegre, feliz, vendo o filho entusiasmado. Veja bem, a mãe segurou a palavra, o pai segurou a palavra no peito e eles: pai, olha, as pontes, o rio. O menino desse tamanho, será que quando eu vi uma ponte, o rio? Aí o pai enxugou as lágrimas e disse assim: Senhor, eu já levei no médico, meu filho era cego, ele saiu ontem da medicina, por isso que ele está entusiasmado. Irmão, nós devemos andar entusiasmado. Você deve andar entusiasmada. Você deve andar entusiasmada. Veja bem, não foi eu. O profeta disse: eu tenho pedido a este tabernáculo, simplesmente como que para ter uma reunião prolongada. Eu quero entrar nisto, eu quero que vocês, e tenho pedido a vocês, para queimar cada ponte que estiver atrás de vocês, e acertem todo o pecado que há na vida de vocês, porque estamos entrando a isto com tudo que há em nossos corações e vidas. Devemos vir aqui com o único propósito
de preparar nossas almas para a vinda do Senhor. Não com outro propósito. Se nós viermos aqui e olharmos para uma outra coisa, para um outro irmão, para uma outra questão, e se nosso objetivo aqui não foi vir aqui orar, louvar e receber a palavra, nós erramos o alvo, pecamos. Não com outro propósito, como tenho dito algumas vezes, eu posso ensinar ou dizer alguma coisa que possa parecer um pouco contrária, que alguém mais, da maneira que eles creem. Eu não vim para controvérsia. Nós estamos aqui para preparar as nossas almas para a vinda do Senhor. Parágrafo 11. Este tabernáculo, creio que é um dos melhores grupos de pessoas que há na terra. Vocês são o melhor grupo de pessoas que há na terra. Eu não tenho dito que é a melhor gente. Tenho dito que é um dos melhores grupos da terra que vem a este tabernáculo. Mas voltando dia a dia, reunião em reunião, tenho visto uma grande necessidade deste tabernáculo. Uma grande necessidade nele é a necessidade de um enchimento, uma consagração, de uma vida mais profunda, de caminhar mais perto de Deus. Eu tenho lhes prometido fazer isto e lhe trazer estas mensagens. Estamos felizes em lhes trazer para dentro e termos companheirismo ao redor da palavra de Deus, enquanto ensinamos e tentamos expor estas mensagens. Que Deus te abençoe, né? Esta é a palavra que deu para nós ministrar. Solo hino, vamos pôr de pé, irmãos. Mohobs pode chegar.